Começa agora. Dia para você que acabou de sintonizar nessa rádio fantástica Vibe Mundial 95,7 FM. Você acaba de acessar o programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e esse é o programa que se propõe a trazer aí temas dos mais diversos ligados ao direito e à tecnologia. E hoje não estou sozinho, hoje eu trouxe aqui cara pra lá de especial, tô me sentindo aqui, olha, um privilegiado. Vou pedir para os meus ex-colegas de classe não ficarem com inveja, porque ele está aqui comigo. Não fique com inveja. Não é que ele prefere o Rafael. Não, gente, ele só está aqui comigo, só isso. Não fiquem, não fiquem com inveja. Estou aqui com o professor Joaquim Eduardo. Bom dia, professor. Que prazer tê-lo aqui, hein? Bom dia, Rafa. O prazer é todo meu. Enfim, a galera não precisa ficar com inveja, né? É só convidar que a gente vai. Pois Então, é. que veio o convite, né? Não tem irrecusável, diga-se de passagem. É um prazer, Rafa. Muito, muito bom estar aqui com você hoje, poder te reencontrar. Muito feliz. Obrigado, professor. O prazer é todo meu mesmo. O professor Joaquim é fantástico. Eu trouxe o professor Joaquim para a gente conversar um pouco sobre a questão da tecnologia, o impacto da tecnologia na sociedade, tanto do lado bom como o lado ruim. E um ponto também que a gente vai tocar é sobre o emprego. Será que a tecnologia roubou ou está roubando o seu emprego? Como a Constituição se comporta, né? A Constituição Federal, como que ela se comporta com isso? Se você está aí sintonizado na Vibe Mundial e você quer também nos assistir, venha para o meu Instagram, que eu estou aqui fazendo uma live simultaneamente. Estamos aqui nos estúdios da Vibe Mundial, falando aqui. Você pode entrar e interagir conosco pelo rafael.luizcosta. O Instagram é rafael.luizcosta, Luiz com Z. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu apresentar então aqui devidamente o professor Joaquim. Então vamos lá, olha só. Professor Joaquim é doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela PUC São Paulo, professor na Faculdade Autônoma de Direito, FADISP, faculdade a qual eu me formei, né? Muito orgulho aí disso. E nos cursos de medicina do grupo Unieduc, que é Unimax e Unifaj, é isso assim que se pronuncia? Unifage. Unifage, mediador privado, sócio da AGR Sistema de Solução de Disputas, membro efetivo da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB São Paulo. Eu sei que ele resumiu aqui esse currículo para eu poder apresentá-lo. Um grande prazer, professor, mais uma vez. Grande prazer mesmo tê-lo aqui. E aí, professor? Será que a tecnologia está roubando empregos? Eu já gostaria de te provocar, antes até de você responder, gostaria de te provocar no seguinte: nós temos lá no nosso artigo 7º da Constituição Federal que o caput diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí eu vou descer lá para o inciso 27, que nós temos assim: proteção em face da automação, na forma da lei. Esse depois da vírgula aqui, em face da automação, vírgula, na forma da lei, é que complicou a vida do trabalhador. Certo, prof? Aí é que a gente vai encontrar a dificuldade, né? Porque né, de modo geral, assim, a Constituição, ela, e a nossa Constituição nesse sentido, ela é fantástica, magnífica, né? Traz um rol de direitos muito amplos, principalmente esses direitos sociais, né, que são Sim. fundamentais, mas ela tem assim, para quem não é da área, entender um caráter um pouco mais abstrato, né? Enfim, ela aponta o rumo nesse sentido, ela aponta a direção, ela fala, olha, é necessário garantir essa proteção.
mas ela não tem como dizer como isso vai ser feito, especificar, porque isso depende da própria sociedade, das mudanças, das alterações. E aí, quando a gente traz para essa área da tecnologia, inclusive a gente conversava isso, Sim. né, antes de entrarmos, e já conversamos isso em vários outros momentos, a tecnologia, ela se desenvolve de uma forma, assim, assustadoramente rápida. Então, para conseguir adequar a realidade social, a gente precisa que leis sejam feitas para isso. E aí vem o grande problema. Aí é que vem o Não problema. temos. Não temos e não temos interesse em criá-las também, né, professor? Porque aqui, pessoal, nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada. Essa norma de eficácia limitada, o que que significa? Ela precisa de uma lei infraconstitucional para ser regulada. Então, quando nós temos aqui no texto da Constituição Federal, na forma da lei, quer dizer que depende de uma lei infraconstitucional. É esse o raciocínio que o professor Joaquim está desenvolvendo aqui. E, Né? e aí que vem o problema, né? Porque tudo bem, a Constituição está falando, precisa de ser feito, mas não tem sido feito. E a gente não percebe nem mesmo assim, nem que a gente esteja caminhando para isso. A gente não percebe grandes debates, a gente não percebe grandes movimentações, né, no âmbito do legislativo como um todo Sim. para isso. E aí a gente fica nesse impasse, né? Então, eu, sinceramente, não tenho visto, né, pelo menos não tenho visto nada nesse sentido. Sim. E assim, pessoal, isso que vem acontecendo, deixa apontado aqui para você, Pro. Isso que vem acontecendo com essa substituição do trabalhador pela tecnologia, ela salta aos olhos. Sim. Você que está aí me ouvindo, você já às vezes abasteceu o seu carro e foi pagar e você já viu que não tem uma pessoa ali mais para receber esse pagamento. Já existe um sistema fazendo isso. Você vai validar o seu estacionamento ao sair do shopping, você também já notou que não tem mais uma pessoa cobrando, que já existe um sistema. E já tem alguns supermercados fazendo isso também. Né? Uma vez eu li um livro do Gustavo Sebarce, onde ele disse que ele morou um tempo no Canadá, e ele disse que ele estava olhando pela janela, e aí veio uma única pessoa dirigindo um caminhãozinho bem pequeno, compacto. Essa pessoa desceu com um controle e ela controlou esse caminhãozinho de maneira que ele praticamente sozinho foi lá e tapou um buraco relativamente grande, e esse cara sozinho. Aqui o que a gente vê, muita gente, Muita às gente. vezes um caminhão enorme com muita gente para tapar esse buraco. Onde eu quero chegar, Pro? Dada aí a falta de educação para nossa sociedade, você não entende que há também uma dificuldade com a sociedade em dominar a tecnologia, e isso pode, de certa maneira, atrasar isso que, poxa, aquele cara, o cobrador de ônibus, que hoje a gente já quase não vê, né, que anda de ônibus Uhum. aí sabe como é que é. Você não entende que, de alguma maneira, essa falta de educação, essa falta dessa pessoa lidar com a tecnologia também não pode, de um certo modo, atrasar? Talvez isso que poderia ser prejudicial? Bom, eu acho que sim, com certeza, né? Acho que com certeza. Eu acho que a grande questão para a gente pensar esses problemas é justamente por que que não há a oferta dessa educação. Por que que não se oferece isso? Porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, como você falou, a gente tem visto no mercado, eu vi agora, tem umas 2 semanas, no mercado que eu vou já há um bom tempo, e aí eu vi que agora implantaram essa opção do caixa Sim, autônomo. autônomo. E assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, e aí? Porque assim, são muitos caixas, aqueles hipermercados bem grandes, então são muitos caixas, muitas pessoas, cara, e aí? E essa galera vai trabalhar onde? Porque se já estão implantando isso agora, é questão de tempo. Não sei se são semanas, meses ou alguns poucos anos. Não vai ter Não vai esses ter daqui a empregos pouco. mais. E Sim. aí? E aí eu acho que, né, realmente a gente não tem uma educação voltada para isso, né? Para mim a grande questão é por quê? Isso é
É, o interesse em manter entendeu? isso assim. O interesse é de quem? Por que que não se oferece, né? Sim. E, invariavelmente, você está falando, você deu vários exemplos, a gente pode pensar vários outros em todas as áreas, né? Quando a gente pensa no nosso mundo jurídico, em todas as outras, que se fala assim, mas aí a gente está falando de um trabalho que não é tão manual, então, enfim, não. Quando a gente pega as ações de massa, por exemplo, a gente já tem vários países com isso muito desenvolvido, mas mesmo aqui já tem vários escritórios, alguns tribunais usando alguns softwares que faz o trabalho de dezenas, às vezes centenas de pessoas. E essa velocidade, principalmente quando a gente entra na inteligência artificial, né? Enfim, esse desenvolvimento é muito rápido, né? Então essa substituição do ser Sim. humano tá, assim, num ritmo que tá, eu diria, no mínimo preocupante, entendeu? No mínimo preocupante. Porque a gente tá, né, eu pelo menos, né, não sei se, mas eu vislumbro muito rapidamente a gente vai ter massas e massas de pessoas que não vão ter ocupação, né? E aí vem essa outra questão, né? Porque mesmo que a gente tenha, né, mesmo que a gente, né, se tivesse o interesse de dar uma educação voltada para isso, né, porque seria um caminho para cumprir o que está na Constituição, por exemplo, né? Perfeito. É. Com o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem visto nos últimos anos, mesmo assim, eu fico pensando, será que vai ter emprego para todo mundo? Eu não sei. Me parece que não, entendeu? Se não tivermos um investimento nesse sentido, no sentido de uma educação para como lidar com a tecnologia, como se comportar perante a tecnologia, porque como a gente estava conversando no saguão da rádio, a gente estava falando que a tecnologia ela não é neutra, né, prof? É, Vai ser usada para o bem ou para o mal, sim. né? Mas se nós não tivermos um investimento para que essas pessoas, que a sociedade interajam melhor com a tecnologia, essas pessoas que não tiverem esse contato com um software, com uma determinada inteligência, esse trabalho manual, ele vai ficar cada vez mais de escanteio e menos necessário porque a tecnologia vai tomar esse ponto. E aí, trazendo até um pouco para a área do direito, se você pega um estagiário de direito hoje, poxa, pergunta para essa pessoa o que ela mais faz lá dentro. Petição inicial. Um monte de petição inicial, às vezes a mesma coisa, Muito repetitivo, muito né? repetitivo. E, como você bem disse, já existem inteligências artificiais fazendo isso. Sim. Né? Então, esse estagiário de direito, ele está ameaçado, né? Nesse sentido aí. Eu acho que ele tá muito ameaçado, né? Porque pensa, e assim, e aí uma questão básica, né? O que impera todos os interesses por trás disso são interesses econômicos. É uma questão, uma lógica econômica que impera na nossa sociedade. E aí, se você pode tirar dezenas, às vezes centenas de pessoas para fazer um trabalho mecânico, repetitivo, aí você coloca um computador ali, um software para fazer. Para cada, sei lá, tantas dezenas ou centenas de pessoas que você tira, você coloca só uma que vai fazer no máximo uma revisão, que vai passar ali um pente fino e tal, entendeu? E aí quando você tira pessoas e coloca computador, né? Para quem é o dono do negócio, economicamente é muito mais Muito viável, vantajoso. porque o computador não reclama, o computador não fica doente, o computador não briga com outro computador colega de trabalho, digamos assim, entendeu? Então, é difícil competir com isso, né? A gente tem visto que em todas as áreas tá caminhando para isso. Gente, como eu Muito. disse, salta muito aos olhos tudo isso que você está falando aí, porque, por exemplo, o drone. O que o drone fez com aquele cara que filmava lá do helicóptero, né? Com o piloto e com o cara que estava filmando ali. Ele acabou com isso. Olha o custo, olha a Olha o diferença de custo. custo. Você tinha que ter toda uma licença, você tinha Sim, que ser um cara especializado para fazer isso. Um drone chegou e acabou com isso. acabou. Você quer Na, um na- exemplo, ó, né? você pega grandes propriedades rurais, por exemplo. O cara tinha que, né, olhar ali, dar conta da área, o cara tinha que, mais antigamente, fazer isso a cavalo ou a pé. Aí depois veio a moto. Mas mesmo assim, a moto você perde o dia ali andando, tem combustível e tal.
com um drone, agora você faz tudo, você não precisa nem estar na fazenda. Você pode estar aqui em São Paulo, na capital, uma fazenda no interior, faz tudo isso via celular, via computador. Você faz isso remotamente. Remotamente. E será que... gente, vem cá. Será que nós temos medo da tecnologia, dessa evolução toda? O papo aqui é mais, um pouco mais... Eu não vou dizer nem filosófico, não, porque é o que está acontecendo mesmo. Né? A gente salta aos olhos, como eu estou dizendo aqui. Mas será que o ser humano ele tem medo dessa tecnologia ou ele quer essa tecnologia? Cara, é que assim, né, você sabe muito bem, eu vejo a filosofia como sendo não algo viajado, abstrato, é uma preocupação com a nossa realidade. Acho que é para isso mesmo que serve. Porque normalmente Total. a gente vive alienado da nossa própria realidade, né? Sim. Mas assim, eu acho que o ser humano é interessante por isso. Eu acho que são as duas coisas. Ao mesmo tempo a gente tem medo, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer isso. E a complexidade do ser humano possibilita isso, a gente querer e não querer uma coisa ao mesmo tempo. Então, óbvio que a gente quer a tecnologia. Cara, óbvio que a gente quer um espaço como esse aqui, com ar-condicionado, entendeu? Não Sim. importa se lá fora tá caindo 40 graus ou se tá caindo o mundo, a gente tá tranquilo. Então, traz um conforto muito grande, traz facilidades pro nosso dia a dia, entendeu? Sim, sim. Agora, por outro lado, vem o medo, porque tem essa questão dos empregos, tem essa questão a questão do controle também, né? Que a gente vai ficando cada vez mais controlado. Tem a questão que a gente conversava também, que a gente vai criando uma dependência que às vezes a gente não percebe, né? Então, Um exemplo disso é o GPS, né? que a gente tava conversando. Então, poxa, o GPS me facilita muito. Eu vou dar aula no interior, entro no carro, ligo o GPS e vou. Agora, eu tô lá há 2 anos, sem o GPS eu não consigo ir mais sozinho. Então, sabe? Se a internet falhar no meio do caminho... Se falhar, já era, eu tô não perdido. chega. Eu vou ter que procurar um posto, entendeu? Como os maias faziam para pedir uma informação. Que eu falo, poxa, não sei mais, não consigo. Então, sabe, tem os dois lados, né? E aí... E outra coisa que a gente vê também é essa coisa do biotipo e do estereótipo e da estética perfeita, né? O que a gente vê por aí. Por conta dos filtros de redes sociais que a gente vê, né? Que as pessoas não aparecem mais de cara limpa. Né, numa live, ó, diga-se de passagem, a gente tá aqui, não tem filtro, viu, gente? Nós somos assim mesmo. Se tivesse, a gente estaria melhor, né? Estaríamos melhor, com certeza. Um pouco mais apresentáveis, mas não, a gente... Com certeza. Então, então essa coisa, né, de, poxa, a gente tava até comentando aqui, antes de entrar, gente, que tem muita galera aí, o pessoal aí o pessoal mais jovem aí, que a máscara não é nem por questões de preocupação com Covid, né? Mas sim porque talvez eu não quero mostrar muito o meu rosto. Eu prefiro estar aí, vou abrir aspas aqui, no metaverso. Sim. Né? Onde eu tenho um filtro, onde eu tenho um avatar perfeito, onde eu sou magro, alto, forte, sei lá. Né? Aquilo que a sociedade aceita, né, professor? E do que me mostrar mesmo como eu sou, né? E aí eu já vou trazer aqui um gancho, que a gente estudou muito sobre isso durante as aulas lá de filosofia do direito, sociologia do direito, que uma figura chamada Emile Durkheim, né, ele disse que a sociedade ela é responsável pelo suicídio, né? Não quer deixar o papo deprê, mas já caminhando para a situação de que a tecnologia, quando ela pega esse papel de Black Mirror, né? Sim. Será que a tecnologia também pode ser responsável por essa onda de depressão que a gente vê, a não aceitação da sua imagem, como você é de verdade aqui fora, e conectando isso com o metaverso? Né? Olha, é difícil entrar por esse caminho e não pegar uma vibe negativa, né? Mas assim, pelo menos o que eu tenho estudado nos últimos anos, e essas são grandes preocupações que eu tenho, enfim, né? Eu acho que a tecnologia, e aí vem o que você falou um pouco antes, a tecnologia, eu não acho que ela é neutra, porque não existe nada
no mundo humano que seja neutro, né? O ser Sim. humano não é neutro. Eu sempre brinco. Quando se fala, né, em neutralidade no judiciário, na mediação, falo assim, gente, neutralidade é característica de sabão, né? Sabão em pó, detergente. O ser humano não tem como ser neutro, né? Nós somos seres É sociais, verdade. enfim. Né? E daí você traz esse estudo interessante do Durkheim, imagina ele fazendo um estudo na sociedade Né? atual, né? Atualmente, né? Mas assim, pensando nessa dimensão, né, a grande sacada dele é, olha, o suicídio não é uma coisa, né, totalmente individual, não é uma coisa meramente individual. Tem todo uma condicionante social, né? E aí ele Sim. privilegia esse olhar, né? E aí quando a gente olha para nossa sociedade, a gente vê o número de suicídios, cara, é assustador, não só o número quanto o crescimento, né? Quando a gente olha esse crescimento nos últimos anos. E aí quando a gente pensa nessa linha muito associada a isso, a depressão, a ansiedade são os problemas do século, né? Da nossa sociedade. Ou seja, esses problemas, se eles têm se agravado tanto, se já se mostram tão graves, é porque eles são sintomas da nossa sociedade. Sim. E aí eu acho, né? Óbvio que isso não vou tentar explicar isso em poucos minutos que a Não gente tem tem aqui como. para Não tem fechar, como. mas assim, e não tô querendo dar conta dessa complexidade, mas eu Claro, acho que claro. um fator fundamental, preponderante nisso tudo, né? Principalmente na questão da depressão em si, Uhum. acho que tem muito a ver com as falhas das nossas ilusões, das nossas fantasias. E aí, quando a gente traz, como você falou, para esse mundo virtual, para o mundo da tecnologia, é isso, é um mundo em que a gente se coloca, né? A tecnologia nos possibilita, sem a gente nem pensar, sem estarmos conscientes disso, de negar a realidade, Sim. porque a realidade, gente, é difícil. A realidade é o que Ela é traz os dura, né? limites pra gente. A realidade é que fala assim, olha, nós não somos tão lindos como gostaríamos de ser, entendeu? Sem filtros. Sim. Agora, quando eu ponho um filtro, quando eu coloco, a gente nega, mascara a realidade e vive na nossa ilusão. Só que essa ilusão, e daí a importância da realidade, né? A realidade, ela traz esse componente social, porque é o outro, a diferença do outro, que mostra que eu não posso viver no meu mundo de ilusão, na minha cápsula. Só que no ambiente virtual é o que a gente faz, né? Então, É que a gente eu faz. vejo uma postagem de uma pessoa que eu não gostei, que ela pensa diferente, tem um posicionamento político, alguma coisa diferente, Diferente. eu paro de seguir ou Isso. aquilo não aparece pra mim. Só vai aparecer no mundo virtual, tudo é espelho. Ou seja, a gente só tem ego, né? Só tem ego, as pessoas vão Só se quem me fechando. agrada, né? E eu É, vou cada vez mais ficando numa bolha, só né? quem me vê do jeito que eu quero ser visto, não como eu sou, entendeu? E aí a gente vai ficando cada vez mais preso nisso. E esses problemas tendem a aumentar, né? Aumentar. Gente, e assim, o algoritmo, uma demonstração disso que o professor Joaquim está dizendo aqui, é o que aconteceu lá em 2016 na Cambridge Analytica, Uhum. né? Um furo aí do Facebook com a Cambridge Analytica, onde o algoritmo do Facebook, depois de uma pesquisa lá com alguns entrevistados, ele começou a utilizar do amigo, do amigo, do amigo, do amigo para enviar feeds somente pró-Trump, naquele Uhum. caso. Sim, E contra Hillary. Gente, isso aí ganhou uma eleição. ganhou uma eleição. Isso ganhou uma eleição. Então, o algoritmo é o que manda hoje. O algoritmo é o que manda. E essa coisa, né, também da comparação, que eu vejo como um grande problema, professor, é a comparação, né? Aquela vida perfeita. Sim. Porque hoje, gente, hoje você acompanha um artista muito de perto, né? Teoricamente. Você vê o que ele está fazendo, você vê, poxa, as viagens desse cara, nossa, como ele é fantástico. Tem uma frase que é do Bruno Gimenez, ele fala o seguinte, que na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sairá ilesa. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Então, você se comparando o tempo todo com aquela vida feliz, gente, as pessoas não vão colocar na rede social uma discussão, um problema, vão Não. pintar um quadro lindo, mas a realidade não é essa, né? E aí é onde entra esse problema que eu acredito que nós já estamos no metaverso, né? Sim. A questão do metaverso dito como vai acontecer aí é inevitável porque nós já estamos. Já estamos. Já estamos. Gente, olha, o papo aqui, pô, poderíamos falar aqui, ó, por hora sobre esse assunto, mas o nosso tempo aqui na rádio ele é curto e ele chegou ao fim.
Então, agradeço imensamente, professor Joaquim, pela sua presença. Que privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo, viu, Pro? Bom, eu que agradeço, foi um prazer, Rafa, estou sempre à disposição. E é isso, né? A tecnologia traz todos esses problemas, mas nos possibilita, por outro lado, essas oportunidades, né? Com certeza. A gente tem que trocar uma ideia. E é isso, né? A gente tem que lutar conforme a gente consegue para não cair nessas armadilhas. Com certeza. Gente, muito obrigado para quem esteve conosco aqui pelo Instagram. E você que está aí, né, no seu carro, no seu radinho, ouvindo a Vai Mundial, continue por aqui que vem mais programa, vem Nano e Venâncio aí, ó, altos papos. Então, eu sou Rafael Costa, esse foi o programa Direito e Tecnologia. Um grande beijo no seu coração e eu fui. Tchau! Você